Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre os fungos. Os fungos, eles são seres vivos que são bem semelhantes com os animais quando a gente estruturas para a locomoção das células e também na substância de reserva. Tanto os fungos quanto os seres humanos e os animais de modo geral, eles armazenam essa energia na forma de glicogênio. Esses fungos, eles podem ser unicelulares e microscópicos, ou eles podem ser multicelulares e terem aí um tamanho macroscópico, né? A parede celular dos fungos é formada de quitina e eles contam com a heterotrofia por absorção. Então, eles liberam substâncias digestivas no alimento, eles vão digerir o alimento, então, nessa digestão extracorpórea, fora do corpo, e depois eles absorvem esses nutrientes. Por isso que eles são heterotróficos por absorção. Aqui na imagem, a gente está vendo os tipos de estrutura que podem aparecer nos fungos. Eles podem contar com as hifas septadas, que são hifas divididas, as células são separadas, mas dentro de cada uma dessas divisões pode aparecer mais de um núcleo. Mas a gente também tem as hifas cenocíticas, que são comuns, por exemplo, no bolor. Aqui não existe divisão entre essas células, então é só uma hifa e vários núcleos espalhados dentro dela. Ainda, a gente consegue dividir os fungos em um corpo de frutificação, que normalmente é o corpo que fica exposto, que fica fora do substrato, e ele é responsável pela reprodução sexuada. Ele vai produzir, por exemplo, os esporos. A gente também tem o micélio, que é um corpo mais Nessa parte, a gente vai ter a responsável pelos esporos, que normalmente é o corpo que fica exposto, que fica fora do substrato, e ele é responsável pela reprodução sexuada. Ele vai produzir, por exemplo, os esporos desse fungo. Mas a gente também tem o micélio, que é um corpo mais vegetativo, né? Aqui, nessa parte, a gente vai ter a responsabilidade do crescimento dos fungos, do transporte dos nutrientes desses fungos. Falando sobre a reprodução dos fungos, é importante a gente pensar que, de modo geral, eles sempre vão produzir esporos, que são estruturas bem resistentes, que podem resistir aí no ambiente que não esteja favorável ao seu crescimento por anos a fio e depois se desenvolver, né? Então, seja uma reprodução assexuada ou uma reprodução sexuada, a gente vai ter a produção desses esporos. Acompanhando aqui a reprodução dos fungos, a menor parte da vida dos fungos vai ser uma fase onde a gente vai ter um estágio diploide, que é 2N, que é a formação do zigoto. Normalmente, na reprodução sexuada, a gente tem hifas que vão se unir. Elas vão se unir, formar uma hifa só, mas essa hifa ela não vai compartilhar os núcleos. A gente vai ter 2 núcleos separados numa mesma hifa. Depois, a gente vai chegar então para a formação do zigoto, que é quando os núcleos vão se fundir. Depois disso, por meiose, os esporos são produzidos e aí a gente tem o ciclo se repetindo. Mais uma vez, na reprodução assexuada, esses fungos também vão reproduzir os esporos, né? Que vão ser liberados no ambiente e depois desenvolver novos seres vivos. Para a gente falar sobre os tipos de fungos, grupos dos fungos, a gente vai começar com os zigomicetos, que são os bolores, né? Por exemplo, o mofo, o bolor, que a gente encontra aí no dia a dia. Nesse caso, a gente tem hifas cenocíticas. Eles normalmente estão associados ao processo de decomposição da matéria orgânica, né? Onde eles vão transformar essa matéria orgânica e devolver como nutriente para o solo, por exemplo. Então, eles são o que a gente chama de sapróbios, porque eles vão se alimentar dessa matéria já em estado de decomposição. A gente também tem os ascomicetos, que tem um importante representante, que são os líquens, é a associação dos fungos com algas e é muito importante no processo de colonização de novos ambientes, né, na sucessão ecológica.
E a gente vai ter os basidiomicetos, que são conhecidos popularmente como os cogumelos e os orelhas de pau. Aqui a gente tem importante a digestão da lignina, que é uma substância da madeira, e esses são seres vivos que conseguem digerir, então, a madeira, né? Eles vão se alimentar, e por isso que a gente vai encontrar aí as orelhas de pau em bastante troncos de árvores. Eles também são importantes para a decomposição dos seres vivos e do ciclo da matéria orgânica aí nos ecossistemas. A gente fala de fungos e é importante a gente mencionar a importância que eles têm, né, para as nossas atividades humanas. A primeira delas vai ser a decomposição, como a gente já falou. Então, eles vão decompor matérias que têm carbono e vão devolver para o nutriente o carbono, o fósforo e o nitrogênio, que são super importantes e fundamentais para o desenvolvimento, para o crescimento, por exemplo, de plantas, que são os produtores, são a base das cadeias alimentares, né? Então, eles acabam sendo bem importantes nesse aspecto. Os fungos também podem ser importantes para os seres humanos, tanto numa indústria farmacêutica, onde a gente vai, por exemplo, produzir antibióticos como a penicilina, que é uma substância produzida por fungos que elimina as bactérias. A gente também pode usar na indústria alimentícia, quando a gente produz queijos, a gente produz vinhos, a gente produz bebidas alcoólicas com processo de fermentação, os pães. A gente também pode usar na pesquisa, onde esses fungos vão ser importantes para a gente fazer estudos moleculares sobre os seres vivos. Ainda, os fungos realizam associações mutualísticas, que são associações benéficas para todos os seres envolvidos e que são obrigatórias. A gente pode ter uma associação com as plantas, formando as micorrizas, que são associações desses fungos com as raízes de plantas, o que vai propiciar uma absorção muito maior de nutrientes pelas plantas, graças aos fungos nas raízes. A gente pode ter a produção de toxinas que vão servir contra a herbivoria, né? Contra os predadores que possam consumir essas plantas. A gente também pode ter um aumento da tolerância ao calor por parte das plantas, graças à associação com os fungos. Quando a gente está falando de algas ou de cianobactérias, que são as bactérias que fazem fotossíntese, a gente tem a formação dos líquens, que, como eu já mencionei aqui, é importante para a colonização de novos ambientes. E no caso dos animais, esses fungos eles podem aparecer em relações digestivas, por exemplo, nos ruminantes, né? Esses fungos vão ser importantes para possibilitar a digestão da matéria vegetal que eles acabam consumindo. E também em algumas formigas, onde esses fungos eles vão se associar a essas formigas, as formigas vão conseguir ter bem mais acesso aos carboidratos que estão na hifa desses fungos, assim como os fungos também terão acesso a mais nutrientes, já graças às formigas. Ainda, os fungos são importantes porque eles funcionam como parasitas. Alguns fungos, né, cerca de 30% das espécies que a gente conhece, podem se relacionar com seres vivos, causando algumas doenças parasitárias. Aqui no exemplo, a gente tem associados a animais. Aqui, por exemplo, alguns anfíbios são afetados por fungos, o que leva ao óbito desses seres. E no caso dos seres humanos, a gente pode ter doenças tanto relacionadas ao sistema genital, como, por exemplo, a candidíase, onde a cândida, que é o fungo, faz parte da microbiota dos seres humanos, mas em situações de estresse, de imunidade mais baixa, acaba tendo uma proliferação intensa desse fungo nas regiões genitais, tanto de homens quanto de mulheres, e aí pode desenvolver a candidíase. Ou ainda o pé de atleta, que é uma micose, né, causada por fungo nos pés, aí, que é bem comum. E no caso de plantas, a gente também tem algumas doenças associadas às plantas e elas são importantes porque podem prejudicar, por exemplo, a agricultura, né? Então é importante a gente conhecer essas doenças. E aí fica de dica para você em casa pesquisar mais sobre essa relação dos fungos com os seres vivos, sobre as micoses, que são as doenças causadas pelos fungos, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!